Uma vida com propósitos, de Rick Warren. Dia 28. Isso leva tempo. Tudo na terra tem seu tempo próprio, seu momento apropriado. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Levam-se anos para chegarmos à idade adulta e é necessária toda uma estação para que um fruto cresça e amadureça. O mesmo se dá com o fruto do Espírito. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, exige tempo. Quando você tenta proporcionar um amadurecimento mais rápido a um fruto, ele perde o sabor. Nos Estados Unidos, os tomates são normalmente colhidos antes do amadurecimento, para evitar a deterioração durante o transporte até o varejista. Então, antes de ser vendidos, os tomates verdes são pulverizados com gás carbônico, que os torna vermelhos instantaneamente. Tomates pulverizados são comestíveis, mas não são páreo para o sabor de um tomate devidamente amadurecido no pé. Enquanto nos preocupamos com a rapidez de nosso crescimento, Deus se preocupa em ver-nos crescer fortes. Deus vê nossa vida desde a eternidade e para a eternidade. Por isso, nunca está com pressa. Lane Adams certa vez comparou o processo de crescimento espiritual com a estratégia usada pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial na libertação das ilhas do Pacífico Sul. A primeira ação era preparar o terreno da ilha, enfraquecendo a resistência, lançando bombas dos navios contra os fortes ao longo da costa. A seguir, um pequeno grupo de fuzileiros desembarcava e estabelecia uma cabeça de praia, que é uma minúscula parte da ilha que podiam controlar. Depois que a cabeça de praia estava segura, começava um longo processo de libertação do restante da ilha, pouco a pouco. Com o tempo, toda a ilha ficaria sob controle dos aliados, mas sempre à custa de violentas batalhas. Adams estabelece a seguinte analogia. Antes de Cristo alcançar a nossa vida no momento da conversão, ele algumas vezes precisa preparar o terreno, permitindo assim a ocorrência de alguns problemas com os quais não podemos lidar. Embora algumas pessoas abram a vida para Cristo, tão logo ele bata a porta, a maioria de nós resiste e fica na defensiva. A experiência mais comum antes da conversão é ouvir Jesus dizendo: "Eis que estou à porta e bombardeio". No instante em que você abre um espaço para Cristo, Deus estabelece uma cabeça de praia em sua vida. Você pode até imaginar que já entregou a vida inteiramente a Ele, mas a verdade é que há uma boa parte dela que você nem mesmo conhece. Só se pode entregar a Deus aquela parte que consegue compreender. Ótimo! Uma vez que Cristo estabelece uma cabeça de praia, Ele começa a campanha para conquistar mais e mais território, até que sua vida seja completamente dele. Batalhas se seguirão, mas a vitória é certa. Temos a promessa de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso está em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Discipulado é o processo no qual se toma a forma de Cristo. A Bíblia diz: a fim de que o corpo todo seja edificado até chegar o tempo em que, na unidade da fé em comum e do conhecimento em comum do Filho de Deus, alcancemos a verdadeira maturidade, aquela medida de desenvolvimento implícita na expressão a plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Tornar-se semelhante a Cristo é seu destino final, mas a jornada durará toda uma vida. Até aqui, vimos que essa jornada envolve acreditar, pela adoração, pertencer, pela comunhão e transformar-se, pelo discipulado. Deus deseja que você se torne cada dia mais parecido com Ele. Você começou a viver uma nova vida, na qual está sendo feito de novo e se tornando como aquele que o criou. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Hoje somos obcecados por rapidez, mas Deus se interessa mais por resistência e constância.
Preferimos o jeitinho, o atalho, a solução imediata. Queremos um sermão, um seminário ou uma experiência que resolva instantaneamente todos os nossos problemas, retire todas as nossas tentações e nos alivie o sofrimento. Mas a verdadeira maturidade jamais será resultado de uma única experiência, por mais contundente e emocionante que seja. Crescer é um processo gradual. A Bíblia diz: somos transfigurados como o Messias, e nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Por que demora tanto tempo? Embora Deus possa nos transformar instantaneamente, Ele optou por desenvolver cada um de nós vagarosamente. Jesus é cauteloso no desenvolvimento de seus discípulos. Assim como Deus permitiu que os israelitas se apoderassem da terra prometida aos poucos, para que não fossem prejudicados, Ele prefere trabalhar progressivamente em nossa vida. Por que levamos tanto tempo para mudar e crescer? Há várias razões. A primeira, nosso aprendizado é lento. É comum termos de repetir uma lição 40 ou 50 vezes até realmente assimilá-la. Os problemas repetem-se periodicamente e pensamos: de novo não, já aprendi isso. Deus, porém, é quem de fato sabe de que precisamos. A história de Israel demonstra quão depressa nos esquecemos das lições que Deus nos ensina e a rapidez com que retornamos aos velhos padrões de comportamento. Precisamos de reiteradas explicações. A segunda razão: temos muito a desaprender. Muitos procuram um psicólogo por causa de um problema pessoal ou relacional que levou anos para se desenvolver e dizem: preciso que você resolva isso. Tenho 1 hora. Ingenuamente, esperam receber uma solução instantânea para uma dificuldade arraigada há anos. Como a maioria de nossos problemas e todos os nossos hábitos ruins não se desenvolvem da noite para o dia, é impraticável imaginar que possa desaparecer num piscar de olhos. Não há pílula, oração ou teoria que desfaça instantaneamente os danos causados por um longo período. É necessário um trabalho comprometido para todas as remoções e substituições necessárias. A Bíblia chama isso despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Leia sobre isso em Efésios, capítulo 4, versículos de 22 a 25, Romanos, capítulo 13, versículo 12 e Colossenses, capítulo 3, versículos de 7 a 10 e versículo 14. Embora tenha recebido uma natureza inteiramente nova no momento da conversão, você ainda preserva antigos hábitos, padrões e práticas que precisam ser eliminados e substituídos. Terceira razão: temos medo de humildemente encarar a verdade acerca de nós mesmos. Já destaquei que a verdade nos libertará, mas com frequência ela nos torna, antes de tudo, infelizes. O medo do que podemos descobrir se encararmos honestamente os defeitos de nosso caráter nos mantém no cárcere da negação. Somente depois de permitir que Deus resplandeça a luz de sua verdade sobre nossas faltas, fracassos e traumas, é que podemos começar a trabalhar neles. É por isso que não podemos crescer sem uma postura humilde e receptiva ao ensino. Quarta razão: crescer é quase sempre doloroso e assustador. Não há crescimento sem mudanças. Não existem mudanças sem medo ou perdas, e não há perda sem dor. Toda mudança envolve algum tipo de perda. Você deve se livrar dos velhos hábitos para experimentar os novos. Tememos essas perdas, mesmo que nossos antigos costumes estejam fadados ao fracasso, pois como um par de sapatos usados, eram ao menos confortáveis e pessoais. É comum as pessoas destacarem sua identidade em torno dos defeitos. Elas dizem: é meu jeito de ser, eu sou desse jeito. A preocupação inconsciente é que, livres de um hábito, de uma dor ou de uma inibição, não sabem em quem irão se tornar. Esse medo pode certamente retardar o crescimento. Quinta razão: hábitos levam tempo para se desenvolver. Lembre-se de que seu caráter é a soma total de seus hábitos. Você não pode se dizer gentil a menos que seja habitualmente gentil, isso é, alguém que demonstre gentileza sem nem mesmo pensar nisso. Você não pode afirmar que é íntegro a menos que tenha o hábito de ser honesto.
O marido fiel à mulher, apenas na maior parte do tempo, não é de modo algum fiel. Os hábitos definem um caráter. Só há uma maneira de desenvolver os hábitos que resultam num caráter semelhante ao de Cristo: praticando, e isso leva tempo. Não existem hábitos instantâneos. Paulo exorta Timóteo: pratique essas coisas, dedique sua vida a elas para que todos possam ver o seu progresso. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Com o tempo, você fica bom em qualquer coisa que pratique. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Os hábitos que constroem o caráter são em geral chamados disciplinas espirituais, e existem dezenas de ótimos livros que ensinam a aplicá-las. Não se apresse. À medida que cresce rumo à maturidade espiritual, você pode cooperar com Deus nesse processo de várias maneiras. Creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não o sente. O crescimento espiritual, às vezes, é tedioso, porque avança um passo de cada vez. Assim, espere uma melhora também progressiva. A Bíblia diz: tudo na terra tem seu tempo próprio, seu momento apropriado. Isso está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Na vida espiritual também existem estações, e pode haver uma curta e intensa explosão de crescimento, primavera, seguida por um período de estabilidade e provações, outono e inverno. E quanto aos problemas, hábitos e mágoas que você gostaria de eliminar miraculosamente? Não há nada de errado em orar por um milagre, mas não fique decepcionado se a resposta for uma mudança gradual. Com o tempo, uma correnteza lenta e firme desgastará a mais dura rocha e transformará penhascos gigantes em seixos. Com o tempo, um pequeno broto pode se transformar numa sequoia gigante com mais de 100 metros de altura. Mantenha um registro das lições aprendidas. Não se trata de um diário dos acontecimentos, mas do registro daquilo que você aprendeu. Anote esclarecimentos e lições de vida que Deus lhe transmite a respeito dele, de você, da vida, dos relacionamentos e de tudo mais. Registre-os para que você possa revisá-los, relembrá-los e transmiti-los para a próxima geração. A razão pela qual devemos reaprender as lições é que costumamos esquecê-las. Reler o diário espiritual regularmente pode lhe poupar muito sofrimento e desgosto. A Bíblia diz: é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos para que não nos desviemos. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Seja paciente com Deus e com você mesmo. Uma das frustrações da vida é que o cronograma de Deus raramente é igual ao nosso. Estamos quase sempre apressados enquanto Deus não está. Talvez você se sinta frustrado com o progresso aparentemente lento que está fazendo. Não se esqueça de que Deus nunca é apressado, mas é sempre pontual. Ele usará todo o seu tempo de vida a fim de lhe preparar para a sua função na eternidade. A Bíblia é cheia de exemplos em que Deus utiliza longos processos para desenvolver o caráter, especialmente o dos líderes. Ele levou 80 anos para preparar Moisés, incluindo 40 no deserto. Por 14.600 dias, Moisés ficou esperando e matutando. Será que está na hora? Mas Deus continuava dizendo: ainda não. Ao contrário do que anunciam os títulos de livros que fazem sucesso, não existem passos suaves para a maturidade, nem segredos da santidade instantânea. Quando Deus quer fazer um cogumelo, Ele o faz da noite para o dia, mas quando quer fazer um carvalho gigante, leva 100 anos. Grandes almas são desenvolvidas por meio de lutas, tempestades e períodos de sofrimento. Tenha paciência com o processo. Tiago aconselha: por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Não desanime. Quando Abacuque ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido o suficiente, Deus lhe respondeu: essas coisas que planejei não acontecerão, porém, imediatamente. Devagar, firmemente e com certeza, vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar nenhum dia atrasado. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. O atraso não é uma negativa de Deus.
Lembre-se de quanto você já passou, não de quanto terá de passar. Você não está onde deseja estar, mas também não está onde costumava estar. Tempos atrás, alguns cristãos americanos usavam um broche com as letras P, B, P, G, I, N, F, W, M, Y. Significava: por favor, seja paciente. Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. Deus também ainda não concluiu a obra dele em você. Então, siga em frente. Até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar. Dia 28. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: não existem atalhos para chegar à maturidade. Versículo para memorizar: Deus começou a fazer uma boa obra em vocês, e tenho certeza de que Ele a continuará até que seja concluída quando Jesus Cristo voltar outra vez. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pergunta para meditar: em que área de meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? Até o próximo áudio.